Olá! Iniciaremos hoje o estudo de frações. As aulas iniciais serão aulas que nós vamos trabalhar os conceitos que vão nos ajudar a entender o conceito de fração, entender algumas particularidades das frações que vão nos ajudar a trabalhar as operações com frações. Então é muito importante que a gente aprenda bem esses conceitos iniciais, porque através deles vai ficar mais fácil da gente chegar às conclusões que a gente precisa em relação às operações que nós vamos fazer. Então nós vamos somar, subtrair, multiplicar, dividir, elevar a uma determinada potência e calcular a raiz de fração. Então vamos lá? Estudo de frações, conceitos introdutórios. Vamos primeiro a uma história sobre as frações. Como que surgiram as frações, né? A história das frações ela remonta do Egito Antigo, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. E ela traduz uma necessidade, uma importância para o ser humano acerca dos números fracionários. Então, naquele tempo, os matemáticos marcavam as terras para delimitar. Com isso, na época das chuvas, o rio passava do limite e inundava muitas terras e, consequentemente, tirava as marcações. Diante disso, esses matemáticos resolveram demarcá-las com cordas, a fim de resolver o problema inicial das enchentes. Contudo, eles notaram que vários terrenos não eram compostos por números inteiros. Haviam terrenos que mediam partes daquele total, então eram terrenos menores. Então foi a partir disso que esses geômetras dos faraós do Egito começaram a utilizar os números fracionários. Então a gente pode notar que a palavra fração ela é proveniente do latim fractus, que significa partido. Então fração vai sempre representar para nós uma parte de alguma coisa. É muito importante esse conceito. Então a ideia de fração. Então nós temos aqui, uma pizza que foi dividida em 8 partes, Então as frações elas correspondem a uma representação de partes de um todo e ela determina a divisão de partes iguais. Então é muito importante a gente ter essa ideia de que as partes são divididas igualmente, e que cada parte é uma fração, cada parte é um pedaço do inteiro. Então aqui se nós formos representar uma fatia que eu comi, eu vou representar como? A minha pizza foi dividida em 8 partes iguais e eu peguei uma parte. Então, a parte que eu peguei vai ficar em cima, a quantidade de partes que eu dividi vai ficar embaixo. Se eu quiser representar o que sobrou, eu vou representar como? A mesma forma. Dividiu em 8 partes, mas sobraram quantas partes? 7 partes. Então, cada um desses termos da fração, quando eu falo em cima e embaixo, ele recebe um nome. O termo que fica em cima, ele recebe o nome de numerador. E ele sempre vai indicar para nós a quantidade de partes que eu peguei ou a quantidade de partes que sobraram. E o denominador, que é o que fica embaixo, ele vai sempre indicar para nós a quantidade de partes em que eu dividi o meu inteiro. Então, o numerador indica quantas partes eu peguei ou quantas partes sobraram. E o denominador vai indicar para nós a quantidade de partes que eu dividi o meu inteiro. As frações elas têm tipos de acordo com as formas que elas se apresentam. Então, quando a gente tem uma fração onde o numerador é menor que o denominador, a gente tem uma fração que a gente chama de fração própria. Então, são frações em que o numerador é menor que o denominador. Ela sempre vai representar um número menor que um inteiro. Então, aqui eu tenho um inteiro que foi dividido em 4 partes e eu colori 3 partes. Então, 3/4 é uma fração própria. Se eu representar a parte branca, a parte que sobrou, eu vou representar 1/4. Também é uma fração própria. A fração, se ela não é própria, ela vai ser imprópria, que seria o contrário. Então, na fração imprópria, o numerador ele é maior que o denominador. E esse tipo de fração ele vai sempre indicar para nós que eu estou trabalhando com mais de um inteiro. Por quê? Como eu posso dividir em 2 partes e pegar 5? Para eu dividir em 2 partes e pegar 5, eu preciso ter mais que um inteiro. Então, os meus inteiros vão ser divididos em 2 partes. Por quê? Porque o denominador indica as partes que eu dividi. E eu vou colorir
5 partes, então eu vou precisar de um inteiro completo, mais um inteiro completo e mais metade de outro inteiro. É muito comum o aluno errar na representação do desenho de uma fração imprópria, porque ele às vezes quer dividir em 5 partes e colorir 2. E aí está errado. Se eu divido em 5 partes e coloro 2, eu não estou representando a fração 5/2, eu estou representando a fração 2/5. Então, na fração imprópria, eu sempre vou trabalhar com mais de um inteiro. Tem alguns que são completos e vai ter um inteiro que é incompleto. Agora, quando a fração eu pego tudo do inteiro, eu colori todas as partes, né? Eu pego tudo, peguei o inteiro completo. Eu estou falando de uma fração aparente. Por quê? Se eu for representar esse primeiro círculo aqui, né, que foi dividido em 4 partes, eu vou representar 4 quartos. Eu dividi em 4 partes e colori 4. Eu dividi em 4 partes e colori 4. Então, qual foi o total de partes em que eu dividi os meus inteiros? Né? Eu dividi cada um em 4 partes. Então, o meu denominador vai estar aqui. Agora, qual que é a quantidade de partes coloridas? Tem 8 partes coloridas. Então, a minha fração é 8 quartos. Para a gente gravar bem essa questão da fração aparente, é o seguinte, normalmente, né, o numerador ou ele é igual ao denominador ou ele é um número divisível pelo denominador. Então, se eu tivesse aqui 4 quartos, seria um inteiro, é uma fração aparente. 8 quartos, 8 dividido por 4, também é uma fração aparente. Então, nas frações aparentes, o numerador ele é múltiplo do denominador, ou seja, ele vai representar sempre um número inteiro, no caso aqui, o número 2. Então, vamos resumir esses 3 conceitos. Olha só, nas frações aparentes, os inteiros são todos preenchidos. Então, olha só, eu preenchi 2 inteiros. Em quantas partes cada inteiro está dividido? Em 3. Quantas partes coloridas que eu tenho? 6. Se eu dividir 6 por 3, eu vou ter o quê? 2 inteiros. Já nas frações próprias, o inteiro ele é parcialmente preenchido, certo? Vão sobrar partes coloridas e partes não coloridas. Então, aqui eu tenho um inteiro que foi dividido em 5 partes, que está no denominador, e eu colori 4 partes. Então, eu tenho aqui 4/5, uma fração própria. E a gente tem também as frações impróprias. Então, o que as frações impróprias têm? Normalmente, elas têm uma fração aparente mais uma fração própria. O que quer dizer isso? Aqui, ó, aqui está a fração aparente. Dividi em 4 partes e colori 4. Então, aqui eu tenho o quê? 4 quartos. Aqui eu tenho dividido em 4 partes e peguei uma. Eu tenho 1 quarto. Se eu somar 4 quartos com 1 quarto, eu vou ter o quê? 5 quartos. Então, olha, foi dividido em 4 partes e eu tenho 5 partes coloridas. Quando a gente tem uma fração imprópria, normalmente essa fração imprópria ela se transforma em uma fração mista. A gente normalmente chama de número misto. O que é um número misto? A própria palavra indica para nós, misturado. O que está misturado aqui? Mistura uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, vejam só, aqui eu tenho um número misto. O que é a minha parte inteira? Esse número 2. Esse número 2 aqui. E o que é a minha parte fracionária? O 2/3. Como é que eu leio esse número misto? 2 inteiros e 2/3. Aqui eu tenho uma parte inteira, que é o 4, e tenho uma parte fracionária, que é 1/5. Como é que eu vou ler esse número misto? 4 inteiros e 1/5. Bom, como eu disse, o número misto ele vai se originar de uma fração imprópria. Então, como que eu transformo, como é que eu converto uma fração imprópria em uma fração mista, em um número misto? Para eu fazer a conversão, vejam só, aqui eu tenho a fração 21/5. Para eu fazer a conversão desse 21/5 nesse número misto, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o numerador e dividir pelo denominador. Olha só a divisão que nós colocamos aqui, ó. 21 dividido por 5. Quanto que dá a divisão? Não é uma divisão exata, vai dar 4. 4 vezes 5, 20. 20 para 21 é igual a 1. Então, o que tem aqui na nossa divisão vai aparecer aqui no número misto. Olha só. O resultado da divisão, que é o quociente, ele vai ser a minha parte inteira, né? Quantos inteiros eu tenho aqui? Eu tenho 4 inteiros. E o resto vai ser o numerador da parte fracionária. E o denominador, que é 5, ele permanece o mesmo. Então, eu vou ter aqui
4 inteiros e 1/5. Ó. O 4 é o quociente, o 1 é o resto e o 5 é o denominador original. Agora vamos ver, podemos fazer o contrário também. O que é fazer o contrário? Eu tenho o número misto e eu quero transformar esse número misto numa fração imprópria. Para a gente fazer isso, a gente vai trabalhar como se nós estivéssemos tirando a prova de uma divisão. Vamos voltar no slide anterior. Olha só. Como é que eu tiro a prova dessa divisão aqui? Eu faço 4 vezes 5, 20. E somo com o resto, não é isso? Então, 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. Então, é isso que nós vamos fazer quando a gente tiver um número misto e quisermos transformar numa fração imprópria. Nós vamos pegar o inteiro, que é o 4, que é o quociente, vamos multiplicar pelo denominador, 4 vezes 5, 20, e vamos somar com o numerador, que seria o resto. Então, 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. Então, aqui, olha, o que nós colocamos aqui? Ó? 4 vezes 5, ou 5 vezes 4, que está aqui, somado com o número 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Então, o denominador vai permanecer o mesmo. Outro conceito importante e que nós vamos aplicar bastante nos nossos estudos de fração é o conceito de fração equivalente. O que nós vamos chamar de uma fração equivalente? São aquelas frações que, mesmo escritas com números diferentes, elas representam a mesma quantidade, certo? Então, vejam só, vamos ver nesse exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui um inteiro, certo? Se eu dividir ele em duas partes e pegar uma, eu peguei 1/2. Então, eu tenho 1/2. Se eu pegar esse mesmo inteiro e dividir em 4 partes e colorir 2, eu vou ter 2/4. O mesmo inteiro dividido em 6 partes e coloridas 3, eu vou ter 3/6. O mesmo inteiro dividido em 8 partes e eu colorir 4, eu vou ter 4/8. Mas o que a gente observa na parte que foi colorida ou na parte que sobrou? É a mesma quantidade. Então, é como se eu pegasse uma pizza, dividir em 2 partes, comi uma parte, eu comi metade. Mas se a mesma pizza for dividida em 4 partes e eu comer 2, eu também comi metade da pizza. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, é exatamente isso que nós estamos dizendo. Olha só, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 são frações escritas com números diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. Que quantidade que elas representam? Metade. Elas representam 1/2. E como que a gente faz se a gente quer encontrar frações equivalentes a uma outra fração? Basta a gente multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de zero. Olha só aqui o nosso exemplo. Eu tenho a fração 1/3. Eu quero encontrar frações equivalentes a 1/3. Então, o que eu vou fazer? Eu pego o numerador e o denominador e multiplico por um mesmo número, desde que não seja zero. Então, eu vou multiplicar por 5. Ó. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Então, quer dizer que 1/3 é igual a 5/15, certo? Se eu pegar e multiplicar por 6 o numerador, ó, 1 vezes 6, 6, eu multiplico também o denominador pelo mesmo número, por 6. Eu encontrei 18. Então, a gente chama esse princípio de multiplicar por um mesmo número, o numerador e o denominador, de um princípio fundamental da equivalência. Ele quer dizer o seguinte, que se você multiplica, ou pode inclusive dividir por um mesmo número diferente de zero, você mudou os números da fração, mas você não mudou o valor que aquela fração tem, ok? E se eu quiser saber se as frações são realmente equivalentes, como nós fizemos lá no 1/3 com os 5/15, é muito simples a gente fazer isso. Para saber se duas frações são equivalentes, basta você multiplicar cruzado. Se você multiplicar cruzado e encontrar o mesmo resultado nas duas multiplicações, quer dizer que as frações são equivalentes. Olha só, eu tenho aqui 1/3 e 5/15. Se eu fizer 1 vezes 15, dá 15. Se eu fizer 3 vezes 5, também dá 15. Então, 15 igual a 15. Então, quer dizer que essas frações são equivalentes. Se nós voltarmos aqui, olha só, se eu fizer 1 vezes 18, 18. 3 vezes 6, também 18, são equivalentes. A mesma coisa acontece se a gente pegar essas frações aqui de forma individual. Olha só, se eu fizer aqui, ó, 3 vezes 8, 24.
6 vezes 4, também 24. Então, são frações equivalentes. Então, para a gente encontrar, dizer que duas frações são equivalentes, é só você fazer isso. Você multiplica cruzado. Numerador com denominador, denominador com numerador. Se o resultado for o mesmo, essas frações são frações equivalentes. Bom, se a gente pode encontrar frações equivalentes multiplicando ou dividindo, a gente pode fazer o que nós chamamos de simplificação de uma fração. O que significa simplificar uma fração? Significa reduzir a fração original em outra fração equivalente, escrita com números menores. E como é que a gente reduz um número? Fazendo divisão. Então, quando a gente quer simplificar uma fração, nós vamos fazer divisões do numerador e do denominador por um mesmo número diferente de zero. E aí nós vamos encontrar uma fração equivalente. Essa fração, quando ela não dá mais para simplificar, ela é chamada de fração irredutível, ok? E você pode fazer simplificação usando o maior número possível, que a gente chama de máximo divisor comum, ou você pode ir fazendo também divisões sucessivas. Vamos ver isso nos exemplos. Olha só, a gente tem aqui esse exemplo, olha, 20 centésimos. Eu fiz essa simplificação aqui, vou fazer de duas maneiras. Uma, usando o máximo divisor comum. Qual que é o máximo divisor comum entre 20 e 100? É o 20, é o maior número que o 20 e o 100 dividem por ele. Então, se eu dividir 20 por 20, eu encontro 1. Se eu dividir 100 por 20, eu encontro o número 5. E já vou para o resultado direto. Mas aqui não, olha só. Ao invés de fazer a divisão pelo máximo divisor comum, eu dividi sucessivamente por números que o numerador e o denominador são divisíveis por ele. Olha só, os dois são números pares, 20 e 100. Então, quer dizer que eles dividem por 2. Então, se eu dividir 20 por 2, eu encontro o quê? 10. Se eu dividir 100 por 2, eu encontro o quê? 50. Então, eu tenho 10 50avos. Ainda dá para simplificar. E dá para dividir por 2 novamente. Olha só, 10 dividido por 2 dá 5. 50 dividido por 2, 25. Agora eu posso simplificar por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. Cheguei à mesma fração irredutível, 1/5 e 1/5. Aqui na letra B nós temos 20 45avos. Olha só, o 20 divide por 2, divide por 4, divide por 5, divide por 10, divide por ele mesmo. Mas o 45, ele divide por 3, o 20 não divide. Ele não divide por 2 porque ele não é par. Então, o único divisor, menor divisor comum que eles têm é o 5. Inclusive, esse é o maior divisor entre eles, né? O MDC. Então, olha, 20 dividido por 5 dá 4. 45 dividido por 5 dá 9. Então, é aquilo que nós falamos. Eu vou sempre dividir pelo mesmo número. Não interessa qual número seja, mas eu preciso dividir pelo mesmo número. Se eu dividisse o 20 por 2 e colocasse 10 aqui, e dividisse o 45 por 5 e colocasse 9, eu não estaria encontrando uma fração equivalente. Eu não estaria fazendo a simplificação de forma correta, ok? Bem, chegamos ao final dessa parte da aula, né? Eu dividi essa aula em duas partes iniciais para ela não ficar muito extensa. Na segunda parte, nós vamos continuar falando de conceitos sobre frações. Eu vou indicar exercícios para vocês fazerem, vou indicar links de outras videoaulas para vocês assistirem, e é importante que vocês façam isso. Mandem as dúvidas de vocês, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.